A paz do Senhor, queridos. Entrando aqui para mais uma palavra da parte de Deus para os nossos corações. Jeremias capítulo 1, versículo 19, vai dizer assim: Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. A quem podemos temer se Deus está conosco? Pode se levantar barreiras, pode se levantar exércitos. O mundo inteiro pode vir contra nós. Mas quando temos a segurança em Deus de que Ele está cuidando de nós, não há por que temer. Deus, queridos, Ele não fica devendo nada para ninguém. E Ele não se esquece dos seus. Por mais que muitos achem que estão sós, porque muitas vezes olhamos para trás e vemos apenas 2 pegadas na areia. Ou seja, um par de pegadas. Olhamos e nos desesperamos porque achamos que estamos sós. É a hora que Deus, Ele fala que essas pegadas não são as nossas. Essas pegadas são as dele. Ele está nos carregando no colo. E Deus manda entrar aqui para falar para alguém que está se sentindo sozinho, desamparado, que está prestes a largar a caminhada, porque acha que está só, porque em meio a tantas tribulações, a tantos ataques, acha que Deus o abandonou. Queridos, Deus não abandona os seus. Deus, Ele nunca vai nos dar as costas. Quando Ele chama alguém para andar lado a lado com Ele, jamais Ele vai nos deixar sozinho. A palavra nos diz assim que se nós, sendo maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Se nós, sendo falhos, imperfeitos, protegemos os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Ele não nos deixa, Ele não nos abandona. Nós podemos falhar, porque somos seres humanos. Nós podemos prometer e talvez não cumprir, não talvez por não querer, mas talvez por não conseguir. Mas Deus, quando Ele nos faz uma promessa, Ele sempre cumpre essa promessa. Aí você olha e fala assim, mas faz tanto tempo, você não sabe o que eu estou passando aqui, você não conhece a minha vida. Não, eu não conheço. Eu não faço ideia da tua vida, o que está acontecendo, mas quem me trouxe aqui, Ele te conhece, porque foi Ele que te chamou, Ele que te escolheu, Ele quem cuida de você, e é Ele quem te guarda, quem te protege, que te livra do mal. Ele não vai deixar teus inimigos avançarem a ponto de te destruírem. Por vezes Ele vai permitir coisas acontecerem à nossa volta. Ele vai impedir que outras aconteçam, que ao nosso ver são coisas boas, mas Deus vê aquilo que nós não vê. Quantas vezes reclamamos por coisas que não aconteceram, porque nós queríamos que acontecesse. Deus não deixou. Aí ficamos nos questionando, nos perguntando o porquê que não aconteceu. É Deus, querido, nos livrando. O que você olha e acha que Deus está sendo radical, que Deus está sendo cruel com você, não, querido. Deus, Ele está te protegendo. Deus é um Pai amável.
Deus, ele vê além de tudo aquilo que nós não podemos ver. Ele conhece o nosso futuro, ele sabe o que está ali na frente. Por vezes ele nos avisa, mas por muitas vezes estamos tão desatentos que não percebemos o perigo, por mais que Deus dê sinais, nos avise. Levamos como se fosse algo da nossa cabeça, mas não, queridos, precisa mais dar mais ouvido àquilo que Deus tem falado. Deus, ele não dorme, ele não cochila nem dormita. Ele está sempre pronto a nos atender. Quando Deus permite a provação, quando Ele permite que nós sejamos provados, passados pelo fogo como um ouro, para ser purificado, não é para nos destruir, não é para acabar conosco. Não, queridos, pelo contrário, porque Deus ele não precisa que nós passamos por um sofrimento enorme para que venha nos destruir apenas um olhar dele. Nós somos apenas pó. Se ele está permitindo essa luta, essa prova, é porque ele quer tirar aquilo que não o agrada, aquilo que está impedindo de você receber o teu milagre. Ele está te preparando para receber, ele está te lapidando. O ouro tem que ser purificado, do contrário, ele não tem muito valor. Mas depois de purificado, fica o ouro puro. E esse ouro, o valor dele é inestimável. O ouro aqui da terra perece, mas nós somos eternos. Somos seres eternos. Aí você diz assim, mas todo mundo morre. Que morre é essa matéria aqui. O nosso espírito, ele volta para Deus. A nossa alma, é nós que decidimos para onde que ela vai. Aonde que ela vai passar a eternidade, é nós que decidimos. Por isso, queridos, independente de como está a situação, de quão difícil tem sido a tua caminhada, independente disso, prossiga. Não desista agora, você já chegou tão longe. Você já caminhou tanto para desistir agora. O meio do caminho não é o teu ponto de chegada. O teu alvo é o céu. É lá o nosso descanso, não é aqui nessa terra. Muitas vezes reclamamos porque não conseguimos algo que buscamos tanto aqui nessa terra. Mas o nosso tesouro está guardado lá no céu com Jesus. Nada aqui nesse mundo se compara com aquilo que Deus tem preparado para nós. Queridos, se tu pudesse ver e imaginar o que Deus preparou para nós. Tudo o que passamos aqui é pouco, se comparado à glória que está por vir. Não se prenda a coisas tão pequenas, banais desse mundo. Olha para o alto, porque a Bíblia nos diz assim que aonde está o nosso coração, é ali que está o nosso tesouro. Aonde tem estado o teu coração? Nas coisas desse mundo? Ou nas coisas do alto? Claro, precisamos sim das coisas terrenas para sobreviver, mas não devemos ter o coração apegado a nada daqui, porque aqui nós somos passageiros. O nosso lar não é aqui. O nosso país de origem não é aqui. Esse mundo, tudo vai passar.
mas o além nos espera. E lá vai ser tão maravilhoso andar lado a lado com Jesus, viver eternamente junto com Ele, dando a Ele glórias, exaltando o nome dEle, vivendo com Ele para todo sempre. Tudo isso que você está passando é uma preparação para o que há de vir. Não há promessa mais gloriosa, mais maravilhosa, independente da promessa que Deus te fez aqui na terra, de seja qual for a promessa, por mais grande que seja, Deus vai cumprir. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Claro, queridos, que depende da tua parte também. Nós temos que fazer a nossa parte. Mas independente do tamanho da promessa que Deus nos fez aqui na terra, não tem nenhuma que se compare àquela que Ele nos fez, que um dia voltaria para nos levar. E quando voltasse e nos levasse, nós estaríamos junto com Ele para todo sempre. Ai, queridos, como é maravilhoso saber que Deus, Ele se preocupa conosco. Saber que Ele está preparando para nós um lugar tão maravilhoso que os nossos olhos nunca viram, nunca chegou ao nosso coração, à nossa mente, a glória que está por vir. Vale a pena lutar, vale a pena por muitas vezes sofrer perseguições por causa do nome de Jesus. Ele sofreu por nós, queridos. E todo o sofrimento que tivemos não se compara ao que Ele sofreu por nós. Aquele que dá a sua vida por amor do Evangelho de Cristo, esse terá recompensa. Não olhe para as circunstâncias, olhe para Jesus. O inimigo pode vir contra você com fúria, mas ele não vai te abater, ele não vai te destruir, Deus não vai deixar. Deus não permite que venha prova maior do que possamos suportar. Deus não permite nada além das nossas forças, nem tribulação, nem tentação, nada do que vem é maior do que a nossa resistência. Mas precisamos lutar, precisamos levantar, não pode se entregar, porque se Deus está conosco, quem pode nos deter? Levanta a cabeça, começa a lutar de novo. Deus está contigo. Temos sim nossas fraquezas, mas Deus, Ele nos fortalece. A palavra vai nos dizer assim que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É quando estamos quebrados, quando achamos que não vamos mais conseguir, é onde a presença do Senhor nos encoraja. É onde Ele pode entrar, agir. É quando o barro já está moldável. É que Ele forma aquela obra de arte mais maravilhosa. Barro seco, ele só se quebra. Não tem como moldar. Deus precisa nos pegar, nos amassar, amolecer o barro, formar novamente. É por isso que dói. Mas quando Ele termina o trabalho, nós não nos reconhecemos. Nós vemos o quanto valeu a pena. Não há vitória sem luta. Não há vitória sem uma batalha. Mas, queridos, entendam uma coisa. Ele não nos deixa a ermos. Ele enviou o Consolador. Ele enviou o Espírito Santo para estar conosco por todos os dias, até a consumação dos séculos. O Espírito Santo, ele é nosso companheiro. Ele é nosso amigo que não nos deixa. Mas por muitas vezes nós o entristecemos, falando coisas que
o fazem chorar. O Espírito Santo é tão sensível. E nós, por muitas vezes, com a nossa arrogância, o entristecemos com palavras, com atitudes, com pensamentos que entristecem. O Espírito Santo, ele é um conosco. Tudo o que nós sentimos, ele sente também. É por isso que a palavra nos diz assim: trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Quando colocamos em nossa mente pensamentos que nos traz alegria, contentamento, o inimigo ele não consegue nos alcançar. Ele olha para nós, ele não entende. Porque mesmo abatidos, mesmo cansados, mesmo parecendo que estamos sendo triturados, mesmo assim, ele sabe que a nossa força vem de Deus. E se o nosso pensamento está voltado em Deus, se a nossa fé está firme no Senhor, mesmo que tudo pareça estar errado, Deus ele está no controle de todas as coisas. Nós não podemos perder a fé, a esperança em Deus, porque Deus ele não falha. Como podemos dizer que cremos em Deus, que a nossa fé está nele, se quando vem a dificuldade nós fraquejamos, nós nos desesperamos, pensamos que tudo acabou? Não, queridos, Deus está só provando a nossa fé, porque Ele quer ver se realmente temos fé, como falamos, porque é fácil, quando tudo está dando certo, dizer eu creio, eu confio, olha, Deus, Ele faz tudo, nossa, eu creio, Deus é maravilhoso, mas quando as coisas começam a dar errado, é aí que demonstramos se temos realmente fé no Senhor. Porque sem fé é impossível agradá-lo. Como podemos obter algo do Senhor se não estamos o agradando? Se não cremos que Ele pode nos ajudar, que Ele vai vir em nosso socorro? Como podemos esperar algo dEle? É claro que somos humanos, por muitas vezes fraquejamos, mas temos que pedir graça de Deus para não entregarmos os pontos. Não é se lamentando, reclamando, murmurando. A murmuração, ela fecha portas. Comece, ao invés de reclamar, comece a adorar o teu Deus. Comece a render Ele glórias, louvores, adoração. Quando eu falo de louvores, eu não estou falando aqui, porque eu não sei cantar. Você não precisa cantar, você precisa adorá-lo. Aquela adoração sincera, sem interesse, dizendo para Ele todo o teu coração que você o ama, que você não abre mão da presença dEle, que independente do que vier, você vai ficar com Ele, porque sem Ele nós não podemos nada. Se a batalha está difícil, sem Ele nós não chegamos a lugar nenhum. Eu falo com pessoas aqui que pensaram até desistir da própria vida. Pessoas que se olharam no espelho e disseram assim, já lutei tanto, já me desgastei tanto, de que adianta? Deus te viu quando você falou, o melhor é acabar com tudo. Querido, você conhece a palavra. Você sabe que aquele que toca no bem mais precioso que Deus nos deu, que é a vida, não tem mais jeito para você. E o que é pior, não termina aqui. Se você acha que o que você está passando é difícil, será que você aguentaria o inferno? Passar a tua eternidade? Aqui nessa vida tudo passa. É como diz o ditado, seja bom, seja ruim, um dia acaba. Mas será que se você atentar contra a tua vida, você tem ideia o que é passar a eternidade no sofrimento? Nada aqui se compara ao sofrimento eterno. E naquele dia ver o rosto resplandecente de Cristo nas nuvens. E ouvir dele, apartai-vos de mim,
para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. O inferno, queridos, não foi preparado para nós, não. O inferno foi preparado para Satanás, para aqueles que o seguiram. Como você pode pensar em tocar na tua vida? Como você pode pensar em tirar aquilo que não é seu? O sopro de vida vem de Deus, e quando você morre, ele volta para Deus. Você não pode tocar naquilo que não te pertence. De que vai ter adiantado você viver uma vida inteira aqui, e daí chega a um certo ponto você diz, não, eu desisto. Deus não tem culpado por inocente. Você sabe para onde você vai porque você já pregou sobre isso. Você acha mesmo que Deus vai simplesmente dizer, coitadinho, porque a luta estava grande e por isso que ele se matou? Não, queridos. Isso é uma escolha. Repreenda Satanás. Quando ele vir com esses pensamentos dizendo assim, tira a tua vida que não tem mais jeito, é mentira do diabo. Ele quer te levar para o inferno. Fuja dessa armadilha. Deus tem vida eterna para você. Corra para os braços de Cristo agora. Peça misericórdia. Peça para que Ele blinde os teus pensamentos contra o ataque do inimigo. Não caia nessa armadilha, querido. Deus te ama tanto, tanto, que mesmo você pensando nisso, Ele me traz aqui para te dizer, não faça. Não faça, que depois disso não tem mais volta. Não faça, porque uma vez feito, você não pode mais voltar atrás. Entenda, enquanto há vida, há tempo de lutar. Enquanto você tem vida, você pode vencer. Deus está pronto a nos ajudar. Essa luta não vai te matar. Essa luta, ela não vai te destruir. Ela veio para te aperfeiçoar. Como pode pensar em jogar tudo fora? Deus tem um futuro maravilhoso para você. Não é o fim, querido. E quem coloca um fim na tua história é Deus. Na hora certa. O inimigo, ele não tem poder de tirar a tua vida. Ele não tem poder de tocar em você. Se Deus não permitir, ele não pode te tocar. Você é escolhido por Deus. Porque você acha que o inimigo está atormentando tanto a tua cabeça. É porque ele quer que você desacredite de Deus. No momento que você desacreditar de Deus, você está o desagradando. Jesus, quando esteve aqui nessa terra, quando passou os 40 dias em jejum, no deserto, Satanás apareceu para ele também, oferecendo a ele todos os reinos. E uma das coisas que ele mandou ele fazer é se jogar dali para baixo. Jesus, ele não estava num corpo glorificado, ele estava que nem eu e você, carne e osso. Ele queria que Jesus tirasse a própria vida. Porque ele sabia do propósito. Ele sabia que através de Jesus nós seríamos salvos. Mas Jesus, ele não se deixou abater. Mas Jesus era Deus, mas ele também era 100% homem. Ele passou por angústias, por tribulações, por tristezas aqui também. Mas ele tinha um propósito e hoje ele manda te dizer, continua. Não é hora de parar, é hora de continuar. Deus, ele tem alívio para o teu cansaço. Deus, ele tem socorro para você. Basta você clamar a ele. Quando as forças acabam, é a hora que ele chega. Clama a ele. Ele quer ouvir a tua voz. O que Deus quer ouvir não é o teu lamento,
as tuas críticas. Não. Mas Deus se volta para um coração contrito, um coração sincero na presença dele, que busca refúgio, que busca por socorro. Deus, ele não fica alheio, queridos, quando nos prostramos, nos humilhamos perante ele e dizemos que nós não somos nada, que nós precisamos dele. Aquele que se humilha, Deus exalta. Não é hora de parar. Deus está contigo. Se levanta. Você não é o único. Nesse mesmo momento tem muitos que estão passando exatamente o que você está passando. Deus, ele tem propósito em tudo. Mas você precisa continuar. Você não pode simplesmente largar tudo e parar. Amém, queridos?